Agora há pouco à tarde ficamos sabendo de alguns acontecimentos a respeito do Ministério Público de São Paulo, que teria pedido a prisão, pediu a prisão do ex-presidente Lula. Não vou me ater a esses fatos, até porque preparei minha fala numa outra linha e não vou tratar desse assunto aqui na tribuna. Tinha preparado um pronunciamento sobre o ex-presidente Lula, mas não sobre esse tema, que não cabe a mim falar sobre assunto sobre o tema a qual não tive acesso aos atos, nem pude falar. Mas tem algumas indagações a fazer, senhor presidente, porque a oposição tem sido, eu diria, massacrada recentemente e injustamente. Injustamente porque nada fez, nada contribuiu para os infortúnios do Partido dos Trabalhadores ou muito menos do ex-presidente Lula. Eu tenho dito aqui que o ex-presidente Lula construiu sua carreira, sua ascensão à presidência da República com seus discursos e com sua militância política. E se essa carreira e se essa imagem está sendo deteriorada, também é por obra e graça dos seus discursos e da sua conduta. Não é produto da oposição. Aliás, eu tenho dito que se o governo do Partido dos Trabalhadores teve alguma dificuldade nesses anos todos de governo, com certeza não foi com a oposição. Não foi com a oposição porque, primeiro, que no governo do presidente Lula, ele tinha um carisma, tinha a solidariedade das ruas, a lealdade da sua base, e a oposição não fazia a menor dificuldade porque não tinha nem números para isso. Fez o governo em céu de brigadeiro e fez o governo em céu de brigadeiro, inclusive na parte econômica. Vale lembrar que quando veio o governo do presidente Lula, foi um céu de brigadeiro total, economicamente falando. Então, quando chega esse momento de dificuldade, eu tenho sentido que os ataques à oposição têm sido muito fortes, a responsabilização como se a oposição fosse culpada por tudo isso. É lógico que é legítimo que jogue-se a culpa em alguém quando você não pode enfrentar o mérito. Até se diz um jargão jurídico que quando você não consegue enfrentar o mérito de algum processo, você ataca ele processualmente. É legítimo isso é inclusive manobra jurídica. E politicamente também faz sentido que se jogue a culpa na oposição, até porque é uma defesa estrategicamente inteligente. Agora, cabe à oposição dizer que isso não é verdade. Eu digo isso e passo a ler aqui o editorial do jornal Estadão, do dia 10 de março de 2016. E o editorial começa da seguinte forma. Luiz Inácio Lula da Silva chegou à conclusão de que precisa virar vítima dos malvados inimigos do povo e apelar ao que lhe resta de apoio nas ruas para evitar que a Lava Jato o ponha na cadeia. Deixou isso claro na semana passada, quando saiu direto do depoimento da Polícia Federal para a sede do Partido dos Trabalhadores, onde armou uma encenação entre o heróico e o melodramático. Expôs a mágoa que sentia em arenga de quase 1 hora, na qual exortou os seus companheiros a levantarem a cabeça e saírem às ruas em defesa da democracia. Cumprindo essa determinação à risca, petistas irresponsáveis apressaram-se a convocar a militância para disputar espaço na Avenida Paulista com os manifestantes pró-impeachment de Dilma Rousseff, que lá estarão no próximo domingo, dia 13, em mais uma manifestação de protesto contra o governo convocada há vários meses. Tal confronto não deve e não pode ocorrer. Fez bem, portanto, o governador Geraldo Alckmin ao anunciar que não autorizou e, consequentemente, a polícia impedirá que manifestantes favoráveis ao governo disputem espaço na Avenida Paulista com grupos antigovernistas. Deixou claro o governador paulista que os governistas têm todo o direito de levar suas posições às ruas no próximo domingo, desde que o façam em outros pontos da cidade que não represente ameaça à segurança pública. É uma questão de bom senso
da qual só discordará quem estiver interessado em tirar proveito político da desordem. O governo federal também se mostra preocupado diante da provocação irresponsável que seria mandar para a Avenida Paulista grupos dispostos ao confronto físico com os manifestantes contra o governo, que, de acordo com todas as previsões ali, estarão centenas de milhares, e da qual o próprio governo, em todas as outras manifestações, se comportou de forma democrática em relação às críticas. A direção do Partido dos Trabalhadores, no entanto, tenta se livrar de qualquer responsabilidade, alegando que os atos que estão sendo organizados por petistas para o domingo são autônomos, espontâneos, fora do controle da direção do partido. E, a julgar pelas manifestações de petistas nas redes sociais, os seguidores de Lula permanecem fiéis à ideia insensata de que não podem recusar-se ao ato heróico de combater os inimigos da democracia. Oficialmente, portanto, o PT não teria nada a ver com as manifestações para o governo que vierem a se realizar no domingo. Apenas recomenda a seus militantes que evitem conflitos. Diante desse quadro, é o caso de cobrar do ex-presidente Lula a responsabilidade óbvia que ele tem pelo curso desses acontecimentos e exigir dele uma manifestação pública, categórica, no sentido de evitar esse atentado à ordem pública, retirando dos baderneiros profissionais, pois a militância do PT é paga, imperdível oportunidade de voltar a agir. Agora, certamente, com o apoio de um punhado de inocentes úteis, iludidos com a ideia de que estarão a serviço da democracia e da liberdade. Se não se dispuser a serenar o ânimo dos seus seguidores, que se dispunham a ir para a rua com a faca nos dentes, o ex-presidente terá que ser responsabilizado pelas consequências do desatino de incitar a disputa de espaço com os antigovernistas na Avenida Paulista. Afinal, porque os petistas precisam se reunir exatamente na Paulista, exatamente no mesmo dia e hora em que lá estarão se manifestando centenas de milhares de antigovernistas. Lula, porém, não parece minimamente preocupado com isso. Na verdade, parece muito feliz com o que acredita ser o efeito positivo do teatrinho de vitimização que vem encenando desde sexta-feira. Acredita que conseguiu estimular o espírito de luta da militância petista. Do deputado Carlos Zaratini, já obteve uma interessante colaboração retórica. Durante 13 anos, abre aspas aqui, durante 13 anos tivemos paz social. Se prenderem o Lula e tirarem a Dilma, quem vai garantir a paz social? Isso não é uma ameaça, é uma análise, fecha aspas. Se fosse ameaça, que termos ele usaria, né? Na segunda-feira, Lula foi a Brasília para manter contatos políticos em defesa do próprio governo, em defesa própria e do governo. Mostrou a seus interlocutores a nova frase de efeito que certamente levará para os palanques. Se me prenderem, viro herói. Se me matarem, viro mártir. Se me deixarem livre, viro presidente de novo. Se fosse um teste de múltipla escolha, a resposta certa seria nenhuma das anteriores. Esse foi o editorial de hoje do jornal Estado de São Paulo, e eu creio que passou uma mensagem muito interessante. A principal mensagem é que o ex-presidente Lula possa ter a sensatez de não usar isso politicamente, esse fato policial que aconteceu, não usar politicamente, a ponto de mandar a militância para as ruas. Nós temos tido aqui no Senado, inclusive, falas muito interessantes de alguns líderes, conclamando a população e os petistas para que não vá às ruas no mesmo horário da manifestação. E esperamos, me dá uma parte, senador? Com todo prazer, senador. E esperamos que o ex-presidente Lula possa fazer a mesma fala. A fala dele tem influência e, com certeza, será ouvida. Com a palavra, o senador, concedo a parte ao senador Paulo Rocha. Meu caro senador Medeiros, infelizmente, a sua fala tem como referência um editorial de um jornal que, tradicionalmente, desde os seus, não tem nada a ver com compromissos democráticos do nosso país. Desculpa, é só ver a história do Estadão para se colocar como referência à democracia do nosso país. O que está em jogo aqui, senador, é a disputa
do poder político do país. E Vossa Excelência vem de uma origem de luta política, que, se não me engano, é de luta de sindicato. Eu também venho de luta de sindicato. Eu sou de uma origem pobre, como Vossa Excelência também é, e o que nos fez chegar aqui foi a possibilidade de chegar aqui, foi exatamente o processo democrático, foi a democracia. Porque se fosse na visão elitista do Estadão a que você se refere, e dos 400ões da elite paulista, nós não tínhamos nenhuma condição de chegar aqui. Esse é o jogo que está hoje no nosso país. Uma elite incomodada de que setores da sociedade brasileira, principalmente da classe baixa, dos trabalhadores, agora estão dirigindo o país, estão processando mudanças importantes no país. E agora usam de uma forma sofisticada, usando braços autoritários que estão implantados no judiciário, com parte de setores também do Ministério Público. Esta combinação tenta criminalizar a política, os políticos, principalmente aqueles que estão no poder. E esta forma que cumpre hoje a mídia de propaganda, ela exatamente faz com que se justifique esta disputa apaixonada que agora estão indo para as ruas. E a provocação não é essa. A nossa história, a história do Partido dos Trabalhadores, é feita em base na democracia. Nós somos um partido democrático, nós não somos uma organização criminosa. O companheiro Lula se fez exatamente num processo democrático, enfrentando a ditadura militar nas ruas. É um homem de paz, é uma liderança que tem a democracia como um instrumento fundamental e estratégico para se construir uma sociedade que nós queremos, uma sociedade para todos. E foi, sim, a democracia que criou condições dele virar o principal, se não o melhor presidente da história do país. Então, o ambiente de rua, este processo provocativo que está se fazendo, não somos nós, nobre companheiro senador. Ele chama o companheiro exatamente porque você chegou aqui graças à democracia, graças à luta do povo, graças à luta da organização do povo. E o que está acontecendo hoje? A oposição, principalmente a partir do candidato que foi derrotado nas eleições, ele não aceitou a derrota. Ele foi buscar formas de questionar o processo garantido na democracia e no voto da maioria do povo, que transformou a presidenta, a nova presidenta, a continuidade do projeto que nós construímos a partir do governo Lula. E foi buscar, para questionar esta vitória, um conjunto de factoides. Primeiro colocou a culpa e a desconfiança nas urnas eletrônicas e questionou perante o TSE. Depois, colocou a culpa no próprio PT, de que ele perdeu para uma organização criminosa. Isso chama-se incitação, provocação. E a forma seletiva com que a Operação Lava Jato está fazendo. A Operação Lava Jato é um combate à corrupção? Não. Ela está se processando através de uma questão, de um viés autoritário, a delegação usada como viés autoritário, e a partir daquela delação, ele processa, capta dali da delegação, um processo seletivo. Por que se não aprofunda a investigação a todos que apareceram na delação? O senhor sabe, Medeiros, senador, que tem que separar o processo de combate à corrupção que tem lá na Petrobras, mas não misturar com a questão do financiamento de campanha, porque todas as empresas que estão na Operação Lava Jato
financiaram campanha de todos nós aqui, tanto da oposição quanto da situação. Então, não confundir. E por que seleciona só aqueles que estão no governo e na oposição e na situação e processa uma investigação seletiva, combinado com as páginas das grandes revistas, inclusive desse jornal que você toma como referência? É um processo seletivo de criminar todos na política e depois selecionar aqueles que estão no poder, porque não conseguiram derrubar no voto, agora querem derrubar no tapetão, querem derrubar na criminalização. Não somos nós que estamos incitando, ao contrário, toda a nossa liderança, vemos aqui para não, com esse calor que a militância tem, de novo uma provocação. Por que, senador Medeiros, todas as vésperas das grandes mobilizações que os companheiros, vocês da oposição, chamam, tem sempre um fato, ou é uma capa de revista, como foi da Veja, o companheiro Lula vestido de prisioneiro, como é agora a condução coercitiva do juiz Moro, e agora, exatamente na véspera, o pedido de prisão preventiva. O que é isto? É provocação grave. Me diga uma coisa, com toda a força que nós temos nos nossos sindicatos, na nossa base, a gente pedir para que o dia 13 não vá a militância do PT para a rua, com essas provocações, com essa grave provocação, pedindo a prisão do seu maior líder. Isso é grave, isso não é culpa do PT, não é culpa do Lula. É esta provocação que vem ao longo do tempo. É grave um grande líder de um partido chamar um partido democrático como nós de organização criminosa. Não concordo. E a referência que tem do Estadão, o Estadão está nesse jogo de provocar um processo de combinação para criminalizar a gente e justificar o golpe. Qual é o crime que a companheira presidenta cometeu para ser pedido de impeachment? Qual foi o crime? Onde está? Obrigado pela parte, senador Paulo Rocha. Senador, também. Vossa Excelência me honra muito com a parte e concedo a parte ao senador Donizete Nogueira. Senador Zé Medeiros, o senhor sabe da admiração e apreço e o respeito que nós nos tratamos aqui no Senado. Ele é recíproco, senador Donizete. Na comissão. E eu sinto verdadeiramente que é. Mas eu quero recuperar alguns fatos, senador Medeiros, para dizer que o Estadão é instrumento do regime de imposição passado e quer ser instrumento do regime de imposição futuro. Lá nos anos do início da construção do PT, os caranvieiros de Guariba fez uma marcha na cidade, senador Paulo Rocha, e implantou-se, a partir da própria polícia militar à época, um baderneiro que assassinou uma pessoa. Esses veículos de comunicação, que infelizmente o senhor tomou como referência, divulgou que era o deputado do PT que estava lá armado e que tinha provocado o incidente do assassinato. Foi investigado, foi descoberto que era infiltração. Aqui em Brasília, aconteceu um movimento que era a Marcha da Panela Vazia, que depois chamou de panelaço, que a polícia militar do DF colocou uns carros velhos na esplanada e no setor comercial sul e infiltrou PMs, aquela época do movimento da Marcha da Panela Vazia, do panelaço, e botou fogo nos carros, quebrou as lojas
E aí, o ministro da Justiça, que não vou citar o nome, inclusive porque já faleceu à época, foi para a TV acusar o PT e a CUT. Mas a gente conseguiu provar no curso das apurações que havia sido provocado, infiltrado pela polícia para provocar aquela baderna, para responsabilizar o PT e a CUT. Não somos nós que provocamos. Faço minhas as palavras do senador Paulo Rocha. Não somos nós que provocamos. Nós temos sistematicamente sido provocados. Nós perdemos 4 eleições. Nós não fomos chamar as vitórias do PSDB, mesmo sabendo que a reeleição tinha sido contra, que o PSDB era uma quadrilha. Por respeito às instituições, porque nós valorizamos as instituições partidárias, que elas são fundamentais para a democracia. Mas os meios de comunicação que tentaram responsabilizar o PT pelo assassinato do trabalhador canavieiro em Guariba, que tentaram responsabilizar o PT porque ficou conhecido como badernaço, hoje vem dizer que o Lula provocou isso. O presidente Lula não provocou nada. Ele reagiu de forma moderada, com o instrumento que lhe cabe, que é de mobilização social. Não está protegendo nesse momento. Então, não somos nós. E eu quero reafirmar o que falei no final do meu discurso. Se acontecer algum incidente domingo, é responsabilidade do Ministério Público de São Paulo. E nós vamos trabalhar para responsabilizar, senador Zé Medeiros. Eu reconheço que aqui a gente faz um embate ideológico, a gente tem feito debates importantes em temas que às vezes divergimos. E penso, como na introdução da sua fala o senhor colocou, a oposição está no direito de falar, fazer a sua defesa, de acusar, a situação está no direito de responder, mas querer, na referência do editorial do Estadão, imputar ao PT e ao presidente Lula a responsabilidade por alguma coisa que possa acontecer domingo, isso, infelizmente, nós não podemos aceitar, porque estamos trabalhando o contrário. Né? E espero que não aconteça nada domingo, que seja uma boa manifestação, expressão da democracia, que nós não tenhamos o crime de pedido de intervenção e de ditadura militar, mas que a gente tenha o pedido da contestação, da luta pelo combate à inflação, desemprego, etc., que é uma maneira democrática do povo participar e que nós sempre estimulamos. Então, é isso a nossa expectativa. Com todo o respeito que eu lhe tenho, infelizmente, a referência do editorial do Estadão não é digna de merecimento, de respeito, porque esse veículo compactuou com a ditadura militar e quer agora, e está agora compactuando com a tentativa de golpe num exercício da democracia brasileira. Obrigado pela parte e todo o carinho e respeito que eu tenho pelo senhor. Eu que agradeço, senador Donizete, o carinho é recíproco. Senador Donizete, nesse país, todo período pós-eleitoral, o que tem são quedas de prefeitos, de governadores. Isso tem sido a coisa mais normal aqui no Brasil e é um efeito de que um sinal de que a nossa democracia ela funciona justamente porque as instituições funcionam. Eu tenho dito aqui que esse processo que a presidente Dilma responde no TSE, ele tem centenas deles com relação ao prefeito. E uma das coisas que eu tenho dito é que, seja ela culpada ou inocente, mas esse processo tem que ir ao fim, para passar uma imagem de que a lei aqui no Brasil, ela é para todas. Eu tenho dito, pau que bate, aliás, talvez um dos primeiros que citou essa frase aqui fui eu, num pronunciamento que eu disse que não pode ser só para os prefeitos, para os governadores.
que pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Nós não podemos ter uma instituição, seja a presidente Dilma ou seja um outro presidente, nós não podemos ter um monarca absoluto, uma divindade na presidência da República. O presidente da República ele precisa estar também sobre o guarda-chuva do cabedal jurídico. O presidente da República e os ex-presidentes. E com todo respeito pela história, porque eu disse há poucos dias aqui que aquela música, Lula lá, uma estrela vai brilhar, brilha uma estrela, eu falava aquilo com a estrela do PT no peito e com emoção, como se estivesse na igreja, tinha maior orgulho daquilo. Mas passou, senador Donizete. Infelizmente passou e tudo passa. Eu tenho que reconhecer aqui, e eu não vejo diferença, embora esteja em outras instâncias processuais, mas eu não vejo diferença entre o senador Delcídio, entre o ex-deputado e ex-ministro José Disseu, entre o João Paulo Cunha, entre o Delúbio e o presidente Lula. São cidadãos são cidadãos brasileiros e estão adstritos a cumprir o regimento jurídico do nosso país. Então, nós não podemos dizer que está sendo cometida injustiça. Não, as instituições estão aí. Se esse promotor cometeu injustiça, se o juiz Moro cometeu injustiça ou se fez alguma coisa fora, eu não tenho dúvida que essas instituições, e agora há pouco o senador Jorge Viana dizia, eu não tenho dúvida que as instituições vão funcionar, porque no Brasil elas funcionam. E elas funcionam porque foram ajudadas, a democracia foi ajudada a construir por nós todos, o PT também. Agora, ela não pode funcionar só para os outros. Ela não pode ser... Eu vi algumas falas que diziam, olha, está sendo uma afronta à democracia. Eu falei, não está sendo uma afronta à democracia, ela está funcionando plenamente. A gente precisa entender o processo como uma normalidade e se defender no fórum competente. E eu me preocupo quando o ex-presidente Lula tenta usar as massas para ser ajudado no seu processo. Isso aí tem que ser feito pelos advogados, pelas instâncias normais. É isso que eu estou dizendo. Nós não podemos querer usar as ruas para um processo. O Zé Disseu não teve direito a isso e nem os outros que foram condenados. E nós não podemos ter alguém acima de todos os outros, mesmo que seja o ex-presidente Lula. E eu vou falar uma coisa, a maioria dos brasileiros, da oposição a todo mundo, quando começou esses infortúnios com o ex-presidente Lula, ninguém gostou. Todo mundo ficou com aquele gosto de caixão velho na boca. Desde a primeira notícia lá do Mensalão, o Brasil inteiro não queria. Eu digo, não tinha diferença já naquele momento do presidente Lula para o ex-ministro Zé Disseu. Não tinha. Era uma coisa só. Mas o povo brasileiro não queria acreditar. E o ex-presidente foi reeleito e foi e tal. Mas aqui nós estamos numa situação que nem a do Michael Jackson. Os norte-americanos adoravam Michael Jackson. Aí veio o primeiro menino, ninguém acreditou. Veio o segundo menino. Aí veio o terceiro, falou, mas o terceiro? Aí não. Aqui está dessa forma. O presidente Lula precisa enfrentar o mérito desse negócio. Enfrentar o mérito e ir para recuperar o antigo amor, o primeiro amor. Porque esse país ama ele. Agora ele precisa enfrentar esse negócio de frente, enfrentar o mérito dessas questões e não fazer. E espero que não cometa o erro de virar ministro para fugir dessas questões. Muito obrigado, senhor presidente.